E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero, eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês BTLG11, um dos melhores fundos imobiliários de um dos melhores setores de investimento imobiliário do país, tá bom? Logística, tá? Gosto muito desse fundo, tá? Eu acompanho ele já tem alguns anos. E eu acho importante a gente ver o que está acontecendo com o fundo, para onde vai, o que está acontecendo, os ativos. E como é que a gente faz isso? Isso é importante você tanto fazer antes de resolver investir num fundo, lembrando que isso não é recomendação de compra ou de venda, o vídeo tem caráter educacional, quanto você fazer depois, tá? Que você já investiu, para você ver se o fundo ainda está alinhado com as suas expectativas, com o seu perfil de investidor, porque você se torna um pouquinho dono daquilo, então é importante você saber o que está acontecendo com aquilo, né? Isso dito, bora pro vídeo, tudo bem? Como é que a gente faz para acessar o relatório gerencial? Primeiro, digita o nome do fundo no Google, bem fácil, tá? Rola para baixo até você achar a gestora, no caso do BTG, a gestora é a BTG. Então procura aqui o site que for da BTG. Temos aqui, ó, BTG Pactual. Vamos procurar mais um pouquinho. Aqui, ó, BTG Pactual. Logística FI. Clica aqui. Você vai cair nessa página. Fecha o mailing, olha no canto inferior direito, tem aqui o relatório do fundo, clica, central de downloads, espera um pouquinho, procura aqui relatório gerencial, aqui você tem todos os relatórios gerenciais, tá bom? Eles saem às vezes um pouquinho atrasados, mas costuma ser tipo, sei lá, no meio do mês subsequente, sai o do mês passado, tá? Então a gente tem aqui o relatório gerencial do mês de setembro, tudo bem? Então, 30 de setembro. Isso aqui é muito interessante ler, porque você acaba tendo um panorama geral do ponto de vista dos gestores, porque assim, é necessário entender que os gestores eles ganham dinheiro para gerir o fundo, tá bom? Eles não fazem isso de graça, eles têm salários e você paga isso, tá bom? Você abre mão de um pouco do lucro que o fundo tem para pagar eles. Então, o mínimo que você pode fazer é ler o serviço deles, né? Então, vamos lá. BTG Logística, vamos a algumas coisas importantes, tá? Os indicadores, o valor de mercado do fundo é 4,4 bilhão, a cota está em R$100, o valor patrimonial está em 4,6 bilhão, então a cota patrimonial está valendo aí 103, ele está um pouquinho descontado. O dividend yield está em 9,5, o rendimento mensal está na casa dos 79 centavos, nós temos 401 mil cotistas, o ADTV mensal é de 6,4 milhões, e o volume mensal é de 134,7 milhões, tá? O imóvel, tá, o ABL, né, que é a área bruta locável, a gente está falando aí de 1.300.000 metros quadrados. A vacância financeira dele é de 1,7. O que é vacância? É quando a pessoa está sem pagar, tá bom? Ou quando o negócio está desalugado, tá ali só o imóvel existindo sem estar rendendo, tá? E o retorno do BTG versus o IFIX, tá? É de 13,7 versus 11,6. Então ele está aí ganhando do IFIX. Mas vamos para a coisa que eu acho mais legal do relatório gerencial, que são os comentários do gestor, tá bom? Porque gestores são pessoas normalmente muito inteligentes, muito inteiradas ao mercado, e eles acabam expressando algumas opiniões no relatório gerencial que eu acho que valem a pena ser lidas, tá bom? Ó, prezados cotistas, nesse mês apresentamos um novo modelo de relatório mensal, tá bom? Ó, vamos lá. O portfólio do BTG conta atualmente com 33 imóveis, sendo 2 em processo de venda, totalizando 1,3 milhão de metros quadrados de ABL, área bruta locável. Aproximadamente 90% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo, que é maravilhoso, tá bom? Na minha opinião, pelo menos. O principal mercado logístico do país. O portfólio mantém vacância financeira de 1,7, que é bom, vacância baixa, está sob controle. Agora vamos para o resultado, tá? Em setembro, o BTG manteve o histórico de crescimento anual de dividendos, observando desde a gestão do BTG. Com isso, a distribuição do fundo passou de ser de 0,79 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 9,5. Vamos ver, né? Nesse mês, a receita de aluguel apresentou uma variação pontual devido ao reconhecimento na linha de locações de um desconto retroativo concedido ao inquilino no âmbito de negociação de renovação contratual, tá bom? Então, em outras palavras, caiu um pouco o lucro porque eles tiveram que dar um desconto, tá? Esse efeito deve ser minimizado no próximo mês. Vamos ao mercado, tá? Aumento dos dividendos aliado à melhora das expectativas macroeconômicas impulsionado pela valorização da cota de aproximadamente 4% no mês. Então, a cota valorizou, isso é maravilhoso. Também teve a entrada de ETF global
E o BTG alcançou a marca de mais de 400 mil cotistas, que é bem legal, né? Você vê como o mercado de FII ele vem evoluindo, né? Em 2019, esse mesmo fundo, sob outra gestão, mas o mesmíssimo fundo, ele tinha ali na casa dos 15 mil cotistas, né? Então, você vê como esses últimos 6 anos fizeram bem para o mercado de fundos imobiliários, né? E tem gente querendo taxar, né? Que pena. Vamos lá, comercial. No âmbito comercial, o ativo BTLG Campinas alcançou 100% de ocupação após locação de 1.300 metros quadrados para uma empresa do setor de logística em contrato de 5 anos e aluguel com linha com o mercado, tá? Então, reduzindo a vacância. Então, alugaram mais um pedacinho em Campinas, está tudo alugado, maravilhoso. Tem informação sobre o SARI 11, eles vão pagar 448 milhões em todos os ativos do SARI 11. Não tenho opinião formada sobre isso, tá? O SARI 11 é um fundo que tem coisa legal ali, mas tem umas coisas que eu não gosto. Vamos ver o que a BTG vai fazer. A BTG tem feito um trabalho muito bom, principalmente no BTLG, tá? Bastante sólido, normalmente eles não dão muitos saltos. Temos aqui uma demonstração contábil, temos aqui os rendimentos, tá bom? A composição por cota, para vocês entenderem um pouquinho do que foi o rendimento, para onde foi, o que foi feito, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o fundo. Temos aqui alguns gráficos, mas eu vou pular essa parte para ficar um pouco mais fácil para vocês, tá? Coisas interessantes, tá? Evolução do ADTV, tá bom? Vocês conseguem ver aqui, tá? Todo marcado, tá? Isso é milhões por dia, tá bom? E a evolução dos cotistas, tá? Você vê que cada vez mais ele tem mais cotistas. Isso é excelente também, tá bom? Quanto mais cotistas tiver um fundo, melhor. A evolução dos dividendos, tá? Numa média, tudo bem? Isso aqui é uma média, tá? A gente tá chegando num patamar muito legal, tá? Porque, ó, em 2025, aliás, em 22 foi 74, em 23, 75, em 24, 77, e em 25, 79. Por que isso aqui é bom, gente? Todo ano tem inflação, as nossas contas ficam mais caras, então o dividendo dos nossos ativos, assim como nossos ativos, tem que valorizar, para a gente pelo menos empatar com a inflação, tudo bem? Isso dito, vamos lá. Perfil de ativo, tá? 4% industrial, 1% varejo, bem pouquinho, e 95% logística, isso é ótimo. Tipo de contrato, a gente tem 35% atípico, são contratos fora do padrão, e 65% típicos, tá? Normalmente o atípico ele costuma ser de um prazo mais longo, né? Tipo coisas de contratos de 10 anos, por exemplo. O indexador, 3% é IGPM e 97% é IPCA. Gosto do indexador, tá bom? E o tipo de multa, tá? Temos aqui também a geografia do fundo, tá? Das áreas brutas locáveis, tá? A gente tem um pouco lá em cima, mas a grande parte está aqui no sudeste, tá? Isso dito, locatários por segmento, 47% logística, A&B, tá? 14%, varejo, 13%, 9% de outros e e-commerce, 13%. Aí nós temos aqui papel 2 e farmácia 2, tudo bem? Aí estão aqui os top 20 locatários por receita, tá bom? E ó, quem mais tem locação do fundo é o Açaí, tá? Marca já consolidada. Aí nós temos a DHL, Unilever, a Cava, a Amazon, a Luft, a Nestlé, a Braskem. Você vê que são empresas grandes e mesmo assim elas não têm um pedaço grande, né? Se amanhã o Açaí resolver sair o primeiro colocado, que é o Açaí, resolver sair, a gente perde 30%, a gente perde ali 7%. Então, vai sentir? Vai sentir, mas não é um absurdo. Eu ficaria preocupado se um cliente só tivesse, sei lá, 15% do fundo. Então, acho mega saudável do jeito que tá isso aqui, tá? Vencimentos, a grande maioria é acima de 2029, mas nós temos vencimentos em 25, em 26, em 27 e em 28 também, tudo bem? Temos um revisional, isso aqui é legal de ver também. Aí nós temos aqui localização de imóveis, isso é importante, tá aqui o mapa de São Paulo, tá? Você pode ver que tem vários imóveis, para a gente ser exato, acho que 16, né? Os 16 imóveis do fundo ficam ali num raio de 30 km de São Paulo, mais ou menos, e alguns no raio de 60 km, tá aqui. Todos os imóveis, para vocês entenderem, né? E a porcentagem deles na receita. Temos a localização dos imóveis. 32% dos imóveis do fundo ficam a 30 km de São Paulo, isso é ótimo, tá? Uma localização estratégica. 40% a 60%. 17% mais de 100 km de São Paulo, que já começou a ficar longe, mesmo assim tem seu valor. E nós temos 11% em outras regiões, tudo bem?
Aí tá aqui o resumo dos ativos. Uma coisa interessante de você procurar aqui é a vacância. 17% de vacância em Ribeirão Preto, tá? E nós temos uma vacância aqui que salta aqui um pouco os olhos, que é 33% de vacância em Cabreúva, tá bom? Pode ver aqui. Temos um histórico de vendas, muito interessante também, que dá para acompanhar. Temos uma linha do tempo que é bastante interessante de ver, tá? Imóveis vendidos, imóveis em processo de venda. E aqui a gente consegue ver a alavancagem do fundo. A alavancagem é quando o fundo ele acaba tendo que, né, pegar dinheiro para investir em alguma coisa. No caso vai ser o SARI, né? E aqui a gente tem os eventos, tá bom? Do mais velho, do mais novo para o mais velho, né? A aquisição do portfólio do SARI foi em setembro, né? Tem até fato relevante. Em agosto, a gente teve a venda do ativo de Camaçari. Em julho, a gente teve a primeira parcela da venda do ativo de Campinas. Teve um lucro de 4,4 milhão, maravilhoso. E em junho, a gente teve a conclusão da aquisição dos imóveis de Cajamar 2 e Campinas 2, tudo bem? Temos aqui mídia também, que falaram do fundo. E uma coisa muito interessante de acompanhar é o portfólio, você conhecer os imóveis do fundo. Muitas vezes a gente passa na rodovia e a gente vê aqueles baita galpões, então algum deles pode ser de vocês. Esse aqui de Jundiaí, por exemplo, eu já passei na frente. Bom, enfim, temos aqui Imbu, Hortolândia, Araçatuba. Temos a galeria aqui do portfólio. Temos o glossário para você entender alguns termos usados, é bem interessante. E tem uma informação aqui que eu acho que isso aqui devia estar no começo do relatório, mas sempre deixam no final meio escondidinho. O fundo já fez 13 emissões, tudo bem? A emissão é quando ele faz novas cotas para levantar dinheiro, tudo bom? A taxa de administração, 0,9% ao ano. Está dentro da média, gostaria que fossem menores, mas está dentro da média. E a quantidade de cotas, tá? Ele tem 44.473.955 cotas, tá bom? E temos aqui alguns prêmios da BTG também. Bom, é isso que tinha para falar para vocês do relatório. Conclusões que eu chego. Gosto do fundo, gosto do caminho que está tomando, está crescendo, está melhorando, tem mais coisas sendo alugadas e o dividendo está crescendo. Então, para mim, me parece um mês muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã, porque tem mais, viu? Valeu, falou. Até mais.